Na noite de hoje, nós começamos uma nova série de reflexões a partir das Escrituras apropriadas para a nossa vida. E durante o mês de fevereiro, o tema do nosso diálogo com Deus, o tema daquilo que esperamos que Deus fale ao nosso coração, são desafios. Já se passam 31 dias, mais de 31 dias do mês de janeiro, e alguns de nós já estão passando por desafios. Outros, com certeza, virão adiante. E o tema dessa noite é como nos prepararmos para as lutas, para as batalhas que estão adiante de nós. E para isso eu quero convidá-los a refletir no livro de Números, capítulo 14, um pequeno trecho que ele precisa ser entendido também no seu contexto, para que a verdade desse texto apareça aos nossos corações. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Cedo, na manhã seguinte, subiram ao alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada. Visto que deixaram de seguir o Senhor, visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não está com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés e nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Orná. Vamos orar mais uma vez? Pai, continua falando conosco aqui essa noite e que a Tua palavra se revele aos nossos corações, não pela voz do Cláudio, mas pela presença do Teu Espírito que certamente está entre nós. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, já se passaram 31 dias do ano, um pouco mais, e algumas perguntas me vêm ao coração que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é o que definirá os resultados diante dos desafios que aguardam a sua vida. O que definirá esses resultados? A segunda delas é como lidar com alguns desafios que já estão se configurando ao longo desse período curto do ano. Então, como nós lidaremos com os que virão e como nós continuaremos lidando com aqueles que já estão. E veremos essa resposta no texto bíblico, na verdade bíblica. E para isso, eu preciso falar um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse momento. Esse povo ao qual Moisés falava havia presenciado já muitas maravilhas acontecendo no meio deles. Eles viram o Senhor lançar pragas sobre o Egito, eles viram o Senhor abrir o Mar Vermelho, eles viram o Senhor derrotar o faraó, eles viram o Senhor os alimentar com carne, com pão e com água no meio do deserto. Então era um povo que caminhava com Deus e já havia visto Deus fazer grandes coisas na sua vida ao longo da sua história. A segunda questão, que esse povo, durante toda a jornada, ele foi sustentado a ponto da sua roupa não se desgastar ao longo da caminhada do deserto. É isso que diz o texto bíblico. Então é um povo que caminhou por um período muito difícil e veio sendo sustentado por Deus ao longo deles. E é um povo que, diante das promessas de Deus, que Deus havia para eles, receberam uma má notícia. Mesmo diante de tudo isso, de toda uma caminhada com Deus, eles receberam uma má notícia. E essa má notícia aparece alguns versículos antes daquele que nós lemos essa noite. Capítulo 13, versículos 27 e 28. Entramos na terra a qual tu nos enviaste, 12 mensageiros, trazendo relatório para Moisés e para o povo, onde fluem realmente leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo,
O povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Tudo estava indo bem no relatório até aparecer aquela palavra, contudo. E nas nossas vidas, quando as coisas vão bem, nós gostamos de ouvir as notícias. Mas ao longo da vida também há muitos contudos. E isso nos leva à primeira pergunta dessa noite, que nós precisamos fazer ao nosso coração. Que notícias você tem escutado, ouvido e escutado? Porque uma coisa é eu ouvir, a outra é escutar. Mais ou menos o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é ela chegar aos meus ouvidos, a outra coisa são as notícias aderirem no nosso coração. O que você tem ouvido e escutado já no começo desse ano? O que você tem ouvido e escutado nos últimos anos? Aquele povo, aqueles homens chegaram e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Poxa, se Deus prometeu, a gente vai ter que lutar então? Se a bênção prometida está lá, eu vou ter que derrotar homens mais fortes do que a gente? E tem hora que na nossa vida, nós avaliamos os resultados a partir das lutas que nós temos. E uma coisa que eu quero já te dizer desde já, para responder essa pergunta: que notícias você tem ouvido e escutado? Afaste-se de pessoas que te façam questionar as promessas de Deus que Deus tem para a sua vida. Afaste-se dessas pessoas. Pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm compromisso com a comunidade de Deus, pessoas que não são fiéis aos valores do reino de Deus, pessoas que só falam mal dos outros, pessoas que nunca estão satisfeitas com as notícias boas que chegam da parte de Deus através da vida de outras pessoas. Inclusive o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele fala assim: a boa conversação, ela corrompe, a má conversação corrompe os bons costumes. Afaste-se de pessoas que te afastam de Deus. Porque quando aquela notícia chegou diante do povo, o povo desanimou. Foram 12 homens entrar naquela terra, falar com o povo que já havia visto maravilhas acontecerem no seu meio, e um contudo foi suficiente para desanimar todo mundo. Afaste-se dessas pessoas. Essas pessoas estão ouvindo a notícia errada. E isso não acontece só no Antigo Testamento, isso acontece também no Novo Testamento. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: pois as boas novas, ou o Evangelho, foram pregados tanto a nós quanto a eles. Todos ouviram a mesma mensagem. Obrigado, Jackson. Todos ouviram a mesma mensagem. Mas repare o que acontece aqui. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada pela fé por aqueles que a ouviram. 100 pessoas podem ter visto e ouvido a mesma mensagem do Evangelho, mas para algumas ela não vale nada. Falei no começo do nosso encontro. Muitas pessoas viram Jesus ressurreto, algumas não acreditaram e foram embora. Porque a mensagem do Evangelho, ela precisa ver seguida pela fé no poder de Deus que existe no Evangelho. Porque enquanto eu tirar meus olhos do poder de Deus que existe no Evangelho e calcá-lo, firmá-lo somente nas evidências das notícias negativas que chegam na minha vida, eu perco a vontade de seguir em frente. Nós precisamos ouvir o Evangelho, que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive à direita de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. E Ele é o único Senhor, o qual sob os seus pés todo joelho um dia se dobrará, dos que creram e também dos que não creram. E todos serão julgados diante de Deus. Não porque fizeram coisas boas ou porque fizeram coisas ruins somente, mas acima de tudo, porque creram em quem é o Senhor de toda a história. Nós precisamos nos afastar de pessoas que nos dão notícias ruins, que nos distanciam de Deus, porque não creram no poder de Deus ao longo da história. E quando você vai na carta de Judas, que só tem um único capítulo, no versículo 19, Judas vai dizer que essas pessoas são as que justamente causam divisões no meio da comunidade. Aqueles 10 homens causaram uma grande divisão no meio da comunidade.
simplesmente por causa de um contudo. Olha, a terra realmente, a promessa existe, mas você vai ter que lutar por ela. No Novo Testamento agora, olha, Jesus Cristo é o Senhor, mas há pessoas aqui que não têm a capacidade de discernir quem Ele é. Acham que Ele é um profeta, que Ele é simplesmente um homem sábio, dentre muitos que podem haver na história, até aparecendo até hoje. Mas Ele não é nada disso. Ele é mais que isso. Ele é o próprio Deus encarnado na história. E aqueles que não creem nisso e não se apropriam dessa verdade bíblica, eles estão causando divisões no meio da comunidade. Cuidar, afaste-se de pessoas que te afastam da presença de Deus. O que me leva a uma segunda pergunta essa noite. Quando eu recebo essa notícia, como essas notícias têm afetado a nossa mente? Como notícias ruins a respeito dos desafios que nos aguardam têm afetado a nossa mente? No versículo 39, mesmo vendo tudo aquilo que eu acabei de narrar, aquele povo recebeu uma notícia ruim. Vocês terão que lutar pela sua promessa. E como eu disse na semana passada, a promessa vem com luta também. Não acha porque Deus prometeu alguma coisa que você não vai ter que lutar no meio do caminho. Mas uma notícia mal entendida, resultado da má interpretação de quem é Deus na vida deles, uma única notícia, foi suficiente para aquele povo chorar amargamente. E por isso, a segunda coisa que eu quero nos dizer essa noite: cuidado com os filtros que sua mente está utilizando diante dos desafios que te aguardam. Cuidado com aquilo que você está usando para filtrar a história. Cuidado com aquilo que você está usando para filtrar o que está acontecendo na sua história. José foi enviado para seus irmãos, pelos seus irmãos, para o cativeiro. Sofreu no cativeiro. José passou vergonha, foi humilhado. E um dia, aprove a Deus tirar José daquela situação lastimável, aquela cena que estava na frente dele, e mostrou a ele uma cena maior. E o fato de eu dizer isso não é porque José simplesmente se tornou um homem importante. O fato de eu dizer isso é porque as palavras de José foram as seguintes: na hora que seus irmãos apareceram diante deles, os mesmos que o mandaram para o cativeiro, ele falou assim: não se preocupem, não vou fazer nada com vocês, porque Deus tem o poder de transformar o mal em bem. E se isso aconteceu, foi para a glória de Deus. Cuidado com os filtros, porque a gente olha os problemas, a gente vê as dificuldades e começa a filtrá-las a partir da nossa razão, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E semana passada eu deixei muito claro, a palavra de Deus, que isso não é suficiente para entender a realidade toda. Nós precisamos entender a realidade toda a partir da narrativa do reino de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, ele fala da mesma coisa para todos que são discípulos de Jesus. Ele vai dizer no versículo 14 que o homem natural não aceita as coisas de Deus, que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucuras. Ele não é capaz de entendê-las, porque elas não podem ser discernidas espiritualmente. E quando nós achamos que a nossa mente é a única forma de compreender, de filtrar a realidade, algumas coisas vão acontecer na nossa vida que a nossa mente não vai entender. Porque nós não somos suficientes para entender questões que acontecem na nossa vida que só Deus pode explicar. Nós não temos isso. Nem com toda a ciência, nem com toda a tecnologia, nem com toda a inteligência artificial, a gente não tem condições de discernir muitas coisas que acontecem. E essa curva, ela só pode ser feita pelo viés da fé. Quando Paulo fala que o homem natural não aceita as coisas de Deus, ele está falando justamente que naturalmente, a partir de mim mesmo, numa perspectiva humanista da realidade, a partir do ser humano, nós não conseguimos discernir Deus. Não tem como. Tem até letra de música que fala isso. Não há quem explique a Deus. Big Bang e por aí vai. Não tem como. Porque o reino só pode ser discernido pelo reino. E por isso, no versículo de número 15, Paulo vai falar assim: contudo, o homem espiritual, aquele que se rendeu, o homem e a mulher, né? Aqui é uma palavra genérica, o homem e a mulher que se rendeu a Jesus, ele consegue
compreender claramente, com mais clareza, o que está acontecendo no mundo, por exemplo. Na história da humanidade. Ele consegue conceber algumas desgraças que humanamente são inviáveis. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma criancinha perguntou para uma mãe assim: mãe, por que eu nasci assim, com mãe, tudo bem, tem meu pai, e a minha amiguinha, ela está lá vindo de uma situação de famílias totalmente degenerada. Aí a mãe falou com muita sabedoria, veio me perguntar, né, na verdade, ela falou: Cláudio, o que eu faço? Aquelas perguntas de criança que o pai pergunta: o que eu faço? Eu falei: não era para ser assim. Isso é o resultado do pecado no mundo. A degradação familiar, a degradação de saúde, as alterações genéticas indesejadas, é resultado do pecado. Porque Deus planejou um mundo perfeito. Mas na hora que a humanidade começou a achar que através da mentalidade natural dela, ela conseguiria entender o mundo mais do que as verdades bíblicas, o mundo começou a se deteriorar. O pecado causou 3 tipos de ruptura: com Deus, com o ser humano e com todo o ecossistema que nós vivemos. E essa ruptura só vai ser restaurada no dia que Jesus voltar. Jesus mesmo fala isso em Mateus 24, 25. Vão vir guerras, rumores de guerras. O amor se esfriará ao longo da história, até o dia que eu voltar. Então não dá, de forma alguma, para nós avaliarmos os desafios que estão à frente a partir de soluções naturais, simplesmente. Porque só tem um tipo de pessoa na história da humanidade capaz de discernir o que está acontecendo. E segundo o apóstolo Paulo, no versículo 16 do mesmo texto, são aqueles que têm a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo? A mente de Cristo é dada única e exclusivamente para aqueles que reconhecem quem Jesus é, se arrependem dos seus pecados, tomam a decisão de reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E aí a palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo de Deus passa a habitar nessas pessoas, a ponto de Paulo nos chamar, ou chamar aqueles que se rendem a Cristo, de santuário do Espírito Santo. E aí nós conseguimos ter consciência a respeito de alguma coisa sobre a realidade da humanidade de toda a história. E mesmo assim, o mesmo apóstolo Paulo, num outro trecho, ele vai falar: as coisas ainda serão obscurecidas como olhar num pedaço de metal polido. Mas um dia elas serão reveladas e todas as verdades estarão limpas diante dos nossos olhos. Até lá, nós cremos no Evangelho e caminhamos por fé, porque o justo viverá pela fé. Diante da grandeza de Deus, a nossa mente é limitada demais para ter todas as respostas para os desafios que teremos adiante. É possível que eu viva desafios esse ano que eu não tenha respostas. É possível que você viva desafios esse ano que você não tenha resposta. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus tem resposta para todos eles. E todas as respostas só apontam para uma direção, não é nem para você e nem para mim, mas é para a glória dele. Quando João, melhor amigo de Jesus, morreu. Lázaro, melhor amigo de Jesus, morreu. Maria e Marta começaram a chorar, prantearam, prepararam um funeral aos melhores moldes da cultura judaica. Chama Jesus, porque o amigo dele morreu. Jesus saiu de lá e falou: não sair. Não é a hora de eu sair daqui. Deixa ele morrer. Imagina os discípulos falando isso. Ele fala isso para Lázaro, imagina para a gente que está aqui andando com ele. Deixa morrer. Lázaro morreu. Jesus vai até a casa do seu melhor amigo, uma de suas irmãs, vem chorando: Jesus, Lázaro morreu. Jesus nem se preocupou, porque a morte de Lázaro era para a glória de Deus. Chegou ele diante do túmulo de Lázaro e falou para os seus discípulos: tira a pedra, porque é ele que ressuscita, mas é a gente que tem que tirar a pedra. A gente quer que Jesus ressuscite e tire a pedra também. Nós temos que tirar a pedra. Nós temos a nossa responsabilidade com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tirou a pedra, 4 dias.
Lázaro fedia mais do que lixão, cheio de mosca, coró. E Jesus grita lá de fora, Lázaro, sai daí. E aparece um homem ressurreto. Num mundo doente, na realidade de um mundo doente, a única coisa que resolve é a ressurreição. Até quem me conhece fala que a mudança pode começar pela mente, mas a transformação da vida só acontece com Jesus. Por isso que Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente para enxergar a realidade. Para que nós não entremos em batalhas sem Deus caminhando juntamente conosco. Para que nós não enfrentemos desafios sem Deus caminhando juntamente conosco. Por isso, a terceira questão dessa noite é jamais lute uma batalha sem acertar-se com Deus antes. Não entra numa batalha sem Deus, você vai perder. No versículos 41 e 42, o texto diz assim: por que vocês estão desobedecendo ao Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos. Não entre em batalha sem Deus. Se afasta de quem te afasta com Deus. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. De qual notícia você está ouvindo? Está de ouvido mais na ruim ou na boa? Porque a boa notícia é o Evangelho. Entendeu? E não entre em luta sem Deus estar contigo. Alguns de nós precisamos sim. Aliás, todos nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. E a gente fala muito pouco disso ultimamente. Aliás, vai ter uma mensagem sobre isso mais adiante. Nós não queremos essa parte ruim da vida. Mas ela faz parte da vida, a gente querendo ou não. Nós precisamos nos arrepender mesmo. Pessoas que não conhecem Jesus, que não têm Jesus como seu Senhor, precisam se arrepender, entregar seu coração a Jesus e falar, o Senhor é Senhor da minha vida. E Deus não quer gente perfeita, não. Deus não quer gente que nunca errou na vida, não. Deus quer gente franca, sincera, honesta com Ele. Eu sei que eu erro. Eu sei que a minha mente não é suficiente. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então eu quero dizer uma coisa para todos nós essa noite também. Sem Deus ao seu lado, você pode até vencer alguns desafios, mas a derrota é inevitável. A derrota é inevitável. Eu te poderia dizer até nesse momento que nosso distanciamento sobre as coisas que Deus tem no passado compromete a nossa obediência no presente e rouba do nosso coração a nossa esperança naquele que promete e cumpre. Nós esquecemos daquilo que está no passado. Aqueles homens viram maravilhas acontecer na vida deles, eles esqueceram quem mandou maná, esqueceram quem mandou cordonizes, esqueceram quem abriu o mar vermelho e começaram a confiar mais neles do que em Deus. E a nossa cultura nos induz a isso, a acreditarmos demais na gente. Quando nós esquecemos do passado, acontece um outro movimento muito complicado na nossa vida. Nós deixamos de compreender o papel da obediência no presente. Porque quando eu olho para as histórias bíblicas do passado, eu vejo que homens e mulheres que obedeceram tiveram sucesso na vida. E por outro lado, homens e mulheres que desobedeceram tiveram insucessos na vida. Quando eu deixo de olhar para o passado e deixo de obedecer no presente, a cultura que a gente vive vai roubando do nosso coração a esperança naquele que promete e cumpre. Quem prometeu aquela terra para aqueles homens? Foi Deus. E a Bíblia fala que Deus não é homem para mentir. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que você tenha que passar por desafios hoje. Ainda que você tenha que passar por questões indesejadas hoje. E sinceramente, meus amigos e minhas amigas, eu creio nessa verdade por um único motivo. Se não for assim, a gente começa a acreditar demais na gente. Se não for assim, a gente começa a achar que a gente é suficiente demais para resolver tudo. Se não for assim, a gente acha que tem solução para tudo. A gente tem resposta para tudo, até para a vida dos outros. Mas não tem para a nossa.
Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus nos libertar dos efeitos nocivos da nossa incredulidade. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus ainda hoje, como naquele tempo Deus fazia, nos convidando a sermos obedientes hoje. Não é perfeitos, é obedientes hoje. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus nos convidando a depositar toda a nossa esperança no que virá, e não aonde estamos somente. Jesus pede para nós olharmos para o passado. Eu te libertei dos teus pecados. E o que você está fazendo com isso? Jesus pede para nós olharmos para o presente. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, constrói a casa sobre a rocha. Jesus nos convida a olhar para o futuro. Eu vou para na casa dos meus pais. Há muitas moradas. Eu vou e volto para buscar vocês. Porque na casa do Pai tem um aposento para você, para mim, para todos que se rendem a Jesus. E, em último lugar, isso nos leva a concluir todo esse texto, convidando o nosso coração a entender o que realmente fez aquele povo perder aquela batalha. A incredulidade, a nossa incredulidade, é o nosso maior pecado. Eles perderam aquela batalha porque eles foram incrédulos. Eles creram mais neles do que em Deus. A gente vai assim mesmo sem Deus. E se vocês prestarem atenção no texto, a arca não foi, e nem Moisés. Moisés falou assim, eu não me meto nisso não, esse é problema de vocês. Eu fico e a arca fica. E para quem conhece o Antigo Testamento, a arca no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Vocês estão indo sem Deus presente. Isso me faz lembrar no texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, quando ele narra o seguinte, se vocês não querem nada comigo, eu entrego vocês as suas paixões e vocês vivam conforme você bem entender, mas Deus não tem nada com vocês. Isso me faz lembrar que de forma alguma Deus dá vitória a incrédulos. De forma alguma. O salmista, ele pontua isso com tanta clareza no Salmo 20, versículo 7 e 8, quando ele diz assim, alguns confiam em carros de guerra. Confia na sua tecnologia. O que era carro de guerra? Outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Porque é o Senhor que concede a vitória. O salmista diz assim, para de acreditar demais em você. Para um pouco. Se você quiser vencer os desafios que te aguardam, confie mais em Deus do que você. E a maior vitória que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, nada que Deus possa resolver para você nessa vida pode dar. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 54 a 57, ali no 8, diz assim, a morte foi tragada pela vitória. A gente pode ter carro novo, emprego melhor esse ano, pode ter algumas doenças, outras não. Você pode ter uma casa mais bonita, você pode ter um relacionamento perfeito, família doriana ou não, mas nada traga a morte, só a vitória de Jesus na cruz. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Falou o apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que Deus nos dá, a vitória por meio de quem? Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Eu não sei quais são os desafios que te esperam em 2024. Você já pode estar passando por alguns. Já pode ter passado até por outros. Mas uma coisa eu aprendi preparando essa mensagem para o nosso coração. A vitória que nos espera, de forma alguma,
é o resultado dos nossos esforços. Toda vitória na vida de quem caminha com Deus é um ato de Deus na sua vida. Vitórias são atos de Deus na nossa vida. E nós precisamos confiar nesse Deus. Prepare-se para as lutas esse ano, meus amigos e minhas amigas. Prepare-se para as lutas com os seus ouvidos atentos às boas novas de Jesus e seu reino. Prepare-se para as lutas desse ano, meus amigos e minhas amigas, com a sua mente preparada para discernir a realidade a partir do reino de Deus, e não das histórias que te contam. Prepare-se para a luta, meus amigos e minhas amigas, e jamais entre numa batalha sem ter certeza que Deus irá contigo nela. Prepare-se para a luta, meus amigos e minhas amigas, e abandone a idolatria da incredulidade e coloque toda a sua fé nas promessas que Deus fez para a sua vida em Cristo Jesus. Porque vitória é um ato de Deus na nossa vida, não é fruto do nosso esforço. E eu tenho certeza que da forma que a jornada tem caminhado para nós ao longo de 2024, tudo que eu já vivi nesses 31 dias, todas as lutas que alguns têm acompanhado de perto e de longe, pelo menos na minha vida, na vida dessa igreja, nós teremos bastante desafios, mas nós teremos muitas vitórias para contar nesse lugar, porque grandes coisas o Senhor já tem feito nesse lugar. Prepare-se para a batalha, baixe a sua cabeça, nós vamos orar.